Olá pessoal, nós vamos falar hoje aqui sobre discursos de ódio. E aí eu separei uns 3 episódios da história dos seres humanos onde os discursos de ódio levaram à morte de centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas ou até mesmo milhões de pessoas. A palavra, ela, quando dita em público por alguém que tem uma forte influência social, ela causa morte, sim, morte em massa. 2020 é um ano difícil porque a morte em massa, né, por conta de um vírus, um surto que se tornou uma epidemia e depois ganhou caráter de pandemia, que é a Covid-19, está causando morte em massa da população mundial. Isso independente de serem brancos, negros, indianos, asiáticos, independente da raça, né? As pessoas classificam raça, é um conceito que cientificamente, biologicamente já foi refutado dos termos científicos da biologia. Mas a gente precisa falar da biologia e de algumas questões que podem cair aí em provas no Enem ou no vestibular, principalmente em redação, né, que é um assunto que está muito atual. A questão do racismo, questão da xenofobia. Xenofobia é um tipo de racismo praticado contra o estrangeiro, contra aquele que vem de fora, né? Então é chamado xenofobia. A homofobia é o racismo contra o gay, contra a lésbica, contra a pessoa que tem uma orientação sexual que foge do padrão do que as pessoas julgam normalidade. E existem também as etnias, né? O Brasil tem muitas etnias. A gente acha que é só o branco, o negro africano e o negro nativo, que é o indígena. Mas entre os indígenas existem muitas etnias diferentes. Então, o racismo ele é visto em diferentes partes do mundo, classificado de modos diferentes. E é o que nós vamos ver hoje. Porque a mídia tem falado muito do racismo do branco contra o negro. Existe racismo também, como nós veremos aqui historicamente, e racismo que gerou genocídio, ou seja, morte em massa, assassinato em massa, de negros contra negros. E outro tipo de racismo que também gerou a Segunda Guerra Mundial, a maior perseguição étnica do mundo, de brancos contra outros brancos na Europa. E outros racismo, até mesmo no sudeste da Ásia, que fez com que os chamados amarelos, né, os asiáticos, as pessoas de olhinhos puxados, que matassem pessoas de seu próprio país, que escravizassem pessoas de seu próprio país. Então, os nossos 3 exemplos aqui, um exemplo clássico é a Alemanha nazista, de 1939 a 1945, sobre a mão de ferro de Adolf Hitler e os seus ministros, principalmente o ministro da propaganda Joseph Goebbels, que está muito em pauta hoje também, devido ao ministro da Cultura aqui no Brasil ter citado esse personagem histórico e ter gerado aí um frisson popular, né? Nas redes sociais principalmente. E o outro exemplo que eu tenho para falar sobre discurso de ódio é o Khmer Vermelho sob o comando de Pol Pot no Camboja, sudeste da Ásia, um país vizinho do Vietnã, muito conhecido aí pelos filmes de Hollywood da Guerra do Vietnã. E tem um terceiro país, que no continente africano, Ruanda. Ruanda estava sob
sobre a administração de Juvenal Habyarimana. Tive que consultar no meu roteirinho aqui, porque o nome desse aí é meio esquisitinho. Nome em africano, né? Nome comprido. Então a gente vai falar desses três casos, né? Um em cada continente diferente, um na Europa, uma guerra que durou aí 6 anos, um no sudeste da Ásia, uma perseguição étnica contra seu próprio povo, que durou de 1975 a 1979, ou seja, durou 4 anos, e uma perseguição étnica em Ruanda, da etnia Hutu contra a etnia Tutsi, que em menos de 3 meses causou a morte de cerca de 800 mil pessoas. Adolf Hitler, chanceler da Alemanha. O texto abaixo é um fragmento de um discurso proferido por ele em 1940. Nesse discurso, os outros planos do Führer ficam claros. Planos que iam além de conquistar outras nações e ganhar a guerra. E aí tem ele aí, né, com a farda, o bigodinho que ele gostava de usar, e a suástica na braçadeira. O discurso de Hitler, um discurso de ódio. Os poloneses, acentuou Hitler, nasceram especialmente para o trabalho pesado. Não é preciso pensar em melhorias para eles. Cumpre manter na Polônia um padrão de vida baixo, não se permitindo que suba. Os poloneses são preguiçosos e é necessário usar a força para obrigá-los a trabalhar. Devemos utilizar do governo geral da Polônia simplesmente como fonte de mão de obra não especializada. Poder-se-ia conseguir ali todos os anos os trabalhadores de que o Reich, Império, em alemão, possa necessitar. Quanto aos sacerdotes poloneses, eles pregarão o que mandarmos. Se qualquer sacerdote agir diferentemente, daremos cabo dele. Sua tarefa é manter os poloneses tranquilos, broncos e fracos de espírito. Indispensável ter em mente que a pequena nobreza polonesa deve cessar de existir. Por mais cruel que isso possa ser, ela deve ser exterminada onde quer que se encontre. Deve haver apenas um senhor para os poloneses, o alemão. 2 senhores lado a lado não podem e não devem existir. Todos os representantes da classe culta polonesa, portanto, têm de ser exterminados. Isso parece crueldade, mas é a lei da vida. Adolf Hitler. Bom, gente, aqui nas ciências biológicas não se usa muito citações bíblicas, né? Citações de livros sagrados, mas eu coloquei uma para vocês aí. Fiquem atentos. O discurso de ódio, ele mata e mata em escala global. No contexto da Segunda Guerra Mundial, depois que Hitler invadiu a Polônia,
nós temos números assustadores de mortes por perseguições étnicas e religiosas. Os poloneses, por exemplo, estima-se que de 1.800.000 a 2 milhões de poloneses foram mortos pelas tropas alemãs. Os eslavos, estima-se que 12.300.000 foram mortos. Os judeus, estima-se que 5.900.000 foram mortos. Prisioneiros de guerra soviéticos, os comunistas, foram 2.300.000 mortos. Ciganos, estima-se que de 90.000 a 220.000 ciganos foram mortos na Segunda Guerra Mundial por perseguições étnicas. Ainda teve o programa T4, o Acton T4, que matou deficientes mentais e deficientes físicos. Foram de 80.000 a 100.000 adultos e 50.000 crianças deficientes físicas e mentais na Alemanha. Os doentes judeus, esses não estão dentro daquela contagem de 5.900.000, eram pessoas doentes, essas daqui já eram doentes antes da perseguição étnica. Foram 1.000 judeus assassinados nos hospitais e nos lugares onde se encontravam doentes. Os maçons, segundo a grande loja maçônica da Escócia, de 80.000 a 200.000 maçons foram mortos. Os testemunhas de Jeová foram 2.500 a 5.000 mortos. Desses todos, os testemunhas de Jeová foram os únicos que foram oferecidos a eles a proposta de renunciarem à sua fé e passarem a se alistar no exército alemão, por exemplo, e lutarem pela Alemanha. A perseguição às testemunhas de Jeová tinha como finalidade extinguir a religião e não a etnia deles. Com relação aos outros, a finalidade mesmo era extinguir o povo, a etnia, era o genocídio mesmo. Em Ruanda, em 1994, Juvenal Habyarimana, em menos de 3 meses, chamada pelos meios de comunicação de Ruanda de baratas a serem exterminadas. No Camboja, sudeste da Ásia, o Khmer Vermelho perseguiu, escravizou e matou, e o número de mortes sob responsabilidade direta de Pol Pot é de 2 milhões de cambogianos. O Khmer Vermelho também perseguiu vietnamitas que moravam na fronteira entre o Vietnã e o Camboja. Foi aí que o Khmer Vermelho se deu mal, porque se deparou com um exército muito melhor preparado e com muito melhor experiência em guerras. E o Khmer Vermelho governou de 1975 a 1979. O